Paz do Senhor, irmão, irmã, em nome de Jesus, estamos iniciando o nosso estudo bíblico da Igreja Metodista em Ponte Alta. E o nosso tema do nosso primeiro estudo é o que nós temos aqui no nosso quadro. O tema é a escatologia. A escatologia, que significa o estudo das coisas que devem acontecer no fim do mundo. Nós temos aqui a definição da palavra no grego, eschaton. Escatologia vem do grego eschaton, que significa último, as últimas coisas, e formado ainda pelo acréscimo da palavra logia, que significa estudo. Portanto, a escatologia é o estudo das coisas que irão acontecer no tempo do fim. Quero pedir a você que esteja compartilhando o link deste estudo, que você esteja avisando aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus conhecidos, e possa estar assim incentivando a que eles estejam assistindo a esses estudos, participando, porque nesses dias que nós estamos vivendo, dias de guerra, dias de pandemia, dias de dificuldade, é muito bom, eu creio, entendo que é muito bom sabermos que Deus continua no controle da história, Deus continua no controle da planeta Terra, Deus continua no controle de todas as coisas. Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo soberano, e há uma razão. Por isso nós estaremos estudando a escatologia. Esse estudo do fim vai mostrar para nós que há um porquê, há uma explicação, há principalmente a palavra, há um entendimento das coisas, porque as coisas acontecem desta forma, e que Deus tem um plano. Deus tem um plano na vida de cada um, Deus tem promessas para cada um, e Deus também tem um plano na história, e ela vai se cumprindo sempre na vontade de Deus, na permissão, no consentimento de Deus, para que as coisas assim aconteçam. Nós vamos então iniciar o nosso estudo sobre escatologia na Bíblia. Vamos abordar toda a parte, todo o contexto bíblico. Vamos ver de Gênesis a Apocalipse, o que já estava programado em Gênesis, que já foi anunciado, já Deus no controle, na sua onisciência, ao acontecer o primeiro pecado na história da humanidade, Deus já antevê a solução para o pecado e o caminhar, a história do pecado que entrou no mundo através do primeiro homem, da primeira mulher. Quando ele entra no mundo, Deus já tem então uma visão do que irá acontecer até o fim. Por isso nós podemos estudar. E diz aqui Daniel, em um dos seus capítulos, ele diz assim: preste atenção à mensagem para entender a visão. Então preste atenção, te convido a prestar atenção neste estudo, para que você possa, como está aqui na palavra de Deus, a vontade de Deus, preste atenção à mensagem para entender a visão. Daniel 9, 20 a 23, você encontra esta afirmação, esta frase, e é um convite do anjo de Gabriel, o anjo, para que Daniel pudesse prestar atenção à mensagem que o anjo estava trazendo para ele. Hoje, esse nosso estudo começa com esse convite também. Preste atenção a esta mensagem, para que você possa entender a visão sobre o fim dos tempos, sobre as coisas que irão acontecer nos últimos dias.
Vamos então iniciar o nosso estudo aqui pelo livro de Daniel. Vamos ver aqui o primeiro texto que nós temos, Daniel capítulo 8, versículos 16 a 19. Diz assim este texto: E ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé. E disse: Vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. Então, nós vamos observar que o livro de Daniel, a história de Daniel, é a que mais se aprofunda na revelação do tempo do fim. É aqui em Daniel que nós temos realmente a mensagem mais dedicada a este tema das coisas do fim, dos tempos do fim. Nós vamos verificar, inclusive, que os sermões proféticos de Jesus contidos nos evangelhos, eles partem de diversas afirmações contidas no livro de Daniel. Jesus explica aos seus apóstolos, aos discípulos, quando eles lhe perguntam sobre a destruição do templo, como será o fim, como serão aqueles dias, Jesus disse: olha, observem o livro de Daniel. Nós vamos citar aqui quando estivermos lendo Mateus 24, 14 a 16. Jesus vai estar citando Daniel e vai fazer uma recomendação, uma referência semelhante ao que o anjo faz a Daniel, para que ele prestasse atenção à mensagem, para entender essa visão que o anjo estava trazendo a Daniel. Jesus vai dizer aqui em Mateus 24, 14 e 16, como daqui a pouco deveremos estar lendo, Jesus diz assim para os seus discípulos: quem lê, entenda, porque este era o princípio da mensagem em Daniel. Ele cita Daniel e diz: quem lê, entenda a mensagem que o anjo trouxe para Daniel. E Jesus então vai, em muitos momentos do seu sermão profético, sermão das dores, sermão do fim, sermão do escatom grego, Jesus vai mencionar episódios importantíssimos citados aqui no livro de Daniel, na revelação dada pelo anjo a Daniel. É também interessante nós observarmos, nós vamos ver aqui também durante o estudo, como que o anjo vai se referir ao que ele fala, ao que ele traz para Daniel. Ele diz: eu trago uma revelação das coisas que irão acontecer nos últimos dias, no tempo do fim. E o próprio livro do Apocalipse, que nós faremos aqui no final da aula de hoje, essa referência, o próprio livro do Apocalipse, ele também é conhecido como livro de revelação, da revelação, porque ele é iniciado com a palavra revelação de Jesus Cristo. Então, o Apocalipse também se refere ao fim e refere-se a essa mensagem que o anjo trouxe lá a Daniel. É a revelação da visão, é o entendimento da visão que o anjo traz para Daniel, para nós entendermos juntos, para nós também prestarmos atenção para aprendermos, entendermos que Deus está no controle
e que Jesus menciona em Mateus 24, no sermão profético. Quem lê, entenda, estude, preste atenção, aprenda, conheça. Isto é importante, isto é, pela sequência que nós vamos ver no estudo, é essencial para a nossa vida cristã, é essencial para a nossa fé, é essencial para a nossa esperança em fé, a certeza de que Deus está no comando, Deus está no controle, nada está fugindo ao plano de Deus, muito pelo contrário, nós vamos encontrar aqui a profecia, a revelação, o anúncio de que essas coisas aconteceriam. E o porquê? Por que acontecem? Por que isso acontece? Porque Deus permite, Deus está no comando, Deus está trabalhando desta forma na história. Então vamos observar, vamos ler mais um texto aqui de Daniel, Daniel capítulo 9, capítulo seguinte, na sequência, Daniel capítulo 9, versículos 2 a 6. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então preste atenção nisso, que esse período da desolação, os anos da desolação, isso marcará o tempo do fim e mostra que Deus está no controle. Acontecerá o tempo da desolação. Acontecerá porque é a vontade de Deus, é necessário que isso aconteça. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Aqui nós vemos que Daniel recebeu, ele compreendeu pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Então Daniel lia o profeta Jeremias, estudava, meditava, buscava compreender, ele prestava atenção. Daniel desejava entender o que estava acontecendo, os problemas, os conflitos, as guerras, as pandemias, o sofrimento humano, o sofrimento de Jerusalém, de Israel. Isso era interessante para Daniel. Isso movia o coração, a mente de Daniel, a ponto de Daniel orar pela compreensão do texto profético, do texto bíblico. Com isso, Daniel buscou a Deus. Daniel buscou a Deus em Deus o entendimento da palavra. Daniel fez a leitura de Jeremias em oração e com cuidado, com dedicação, com interesse. E é interessante nós lermos o texto que está aqui citado de Jeremias 33, 1 a 3. Daniel lia Jeremias e o que está aqui na palavra profética aconteceu com Daniel. O milagre aconteceu.
ao estudar a palavra, ao sentir dedicação, vontade, força, ao sentir a necessidade de entender a situação de acordo com a palavra de Deus, isto vai transformar a vida de Daniel. Vai se cumprir a palavra profética na vida de Daniel. Nós podemos dizer, o milagre vai acontecer agora. O milagre de Deus será derramado nessa hora. E esse milagre que aconteceu com Daniel, ele pode acontecer também com você, como aconteceu comigo. Pode acontecer conosco em qualquer tempo, a qualquer tempo da história. Pode acontecer hoje, pode acontecer aqui agora, como aconteceu com Daniel e aconteceu tantas e tantas outras vezes na história. Basta que a gente se lembre de tantos homens e mulheres de fé, de oração, que buscaram a revelação, o entendimento da palavra de Deus, e Deus mandou a resposta, Deus mandou a palavra, Deus mandou a revelação. Então nós encontramos lá em Jeremias, capítulo 33, nós vamos ler agora, versículos de 1 a 3, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós podemos quase nos levar ali aos dias de Daniel e vermos Daniel com o livro do profeta Jeremias em sua mão, o texto, os rolos, a palavra, a profecia, e ele lendo esse texto que nós lemos aqui agora, lendo esta promessa de Deus dada a Jeremias. E Daniel crendo, e Daniel pela fé recebendo esta revelação. Quando Deus disse a Jeremias: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Daniel recebeu esta resposta. Ele clamou, Deus respondeu, Deus mandou o anjo Gabriel trazendo a resposta e o anúncio de coisas grandes e firmes que Daniel não sabia. Mas o anjo vai dizer para ele: você vai ficar sabendo, preste atenção à mensagem para entender a visão. E você vai ficar sabendo que Deus está no controle, você vai ficar sabendo o porquê das coisas, você vai entender como que Deus trabalha, você vai entender a purificação que Deus está realizando, que nós vamos ver aqui durante o estudo bíblico, que, se Deus quiser, levará várias aulas, teremos vários encontros como este, e você vai entender também. E Daniel ali entendeu. O anjo ainda lhe exorta: olha, preste atenção, assista a aula, participe, ore, pergunte, busque respostas. Se alguma coisa te interessar, chamar a sua atenção, você quiser a resposta, tiver interesse em conhecer, clame. Clama a mim, diz o Senhor, clama a mim e responder-te-ei. Por que Deus diz assim? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E Deus fez isso na vida de Daniel, e é o mesmo Deus que está aqui agora realizando esta obra na minha vida e também na sua, que crer e clamar. Porque o que Deus vai fazer conosco, o que Deus faz
o princípio de Deus é a palavra. Deus vai falar contigo. Tudo que existe na terra, no mundo, tudo foi criado por Deus pela sua palavra. Deus falou, tudo veio a existir. E Deus nos criou com uma função principal de falar, de ouvir, de conversar, de ver, de pensar ou sentir isso e expressar a vida através da palavra, através da conversa. Deus criou o homem e a mulher e caminhava com o homem no jardim, conversava com o homem. Deus, acima de tudo, quando Deus se revela, Deus vem falar conosco. Quando nós buscamos a Deus, nós buscamos a Deus em oração. E Deus ouve, clama a mim, fala comigo, me busca em palavras, coloca para fora o seu melhor sentimento de amor a Deus, de vontade de andar com Deus e de conhecer a Deus, conhecer cada vez mais a Deus, estar perto de Deus, ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus e ter intimidade com Deus, ter comunhão com Deus. Saber das coisas de Deus, saber do pensamento de Deus, saber e conhecer a vontade de Deus e obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória da sua palavra, a glória dos seus ensinos, a glória da revelação de Deus maior na vida do Messias prometido a Israel. O Messias, como ali conversando com a mulher samaritana, ela disse para Jesus: nós sabemos que quando vier o Messias, ele nos ensinará tudo. A missão do Messias é ensinar, é falar, é revelar, é trazer justamente esta mensagem e que nós venhamos a entender. Se nós entendermos, nós evitaremos o mal, nós afastaremos o sentido do fim, nós afastaremos o que traz a destruição da terra, a destruição das almas, a destruição do mundo, a multiplicação do pecado, da iniquidade, da desobediência a Deus. Se nós conhecemos a Deus, se nós conhecemos mais, crescemos em graça, em conhecimento, conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, mas nós iremos fazer a vontade de Deus, viver para a glória de Deus. Isso traz alegria no céu, isso traz bênção de Deus para a terra, isso traz resposta de Deus. Então, quando o anjo diz a Daniel, entenda a visão, entenda a vontade de Deus, entenda a revelação de Deus, entenda como virá a bênção de Deus sobre Jerusalém, sobre a sua terra, sobre o seu país. E virá pela palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade, ele é a revelação da palavra verdadeira, do caminho que nós devemos seguir. Nós devemos fazer muitas coisas na terra, temos oportunidade, temos o tempo para fazer. Vamos também trabalhar isso no estudo da escatologia, o que leva ao fim e o que leva ao crescimento, o caminho certo, o que traz a bênção, o que leva à multiplicação de bênçãos de Deus no nosso tempo, na nossa geração, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Nós vamos entender isso, não só entender como vem a destruição, como vem o fim, o tempo do fim, mas também entender como vem o tempo do refrigério, o tempo da paz de Deus, da presença de Deus, trazendo vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, nós precisamos aprender. É importante que nós entendamos o caminho da vida,
a verdade que leva à vida, que leva à paz, que leva ao progresso, que leva à paz nas famílias, à alegria, ao crescimento, à vida plena, a vida com abundância prometida por Jesus. E também entendamos, olha, este é o caminho errado, este é o caminho largo, este é o caminho que leva para a morte, este é o caminho que leva para a destruição de uma nação, para o pecado, para a contaminação, para o mal. Não ande por este caminho, saia deste caminho e venha para o caminho estreito, porta estreita, caminho certo, caminho da vida, caminho de vida, de viver uma nova vida, uma vida abençoada na presença de Deus. Então, Daniel recebeu esta promessa. A promessa de Jeremias, enquanto Daniel lia, nós podemos ter essa visão espiritual de que enquanto Daniel estava ali, sentado, lendo Jeremias, Deus falou com Daniel. Através desta palavra de Jeremias, Deus mandou a resposta e revelou a Daniel. E Jesus dá continuidade, e o Apocalipse também cita diversas vezes o que está no livro de Daniel, que está iniciado no livro de Daniel. Então vamos continuar aqui, já caminhando para uma segunda parte desse estudo, continuando a leitura do livro de Daniel. Nós temos aqui, após Daniel 9, 2 a 6, nós temos o livro de Daniel 9, 20 a 23. E nós anotamos aqui este texto que diz assim, abra também, acompanhe sua Bíblia, Daniel 9, 20 a 23. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Daniel 9, versículo 23, na segunda parte. E a partir do versículo 24, o anjo começa a lhe dar a revelação que nós vamos trabalhar mais à frente durante o nosso estudo, a nossa sequência de vídeos, a nossa sequência de aulas a respeito da escatologia, a revelação que Deus manda através do anjo Gabriel, e nós vamos encontrar a menção desta revelação na Bíblia, até Apocalipse. Nós vamos encontrar dali para frente a menção objetiva, direta a Daniel, a esta revelação. Jesus vai fazer isso, o livro do Apocalipse vai fazer isso, e tantos outros mais do Novo Testamento e de alguns profetas vão também mencionar o que está escrito no livro de Daniel. Então nós vamos ver aqui, estamos vendo nesse texto que nós acabamos de ler, Daniel 9, 20 a 23, nós estamos vendo que realmente aconteceu este fato. Nós falamos da visão que Deus nos deu, Deus nos mostrou, nos revelou e que é real. O próprio Daniel está descrevendo.
Ele diz que ele estava falando e orando. Ele foi motivado pela leitura da palavra de Deus. Ele foi impactado pelo estudo da palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus veio para mudar a sua vida, veio para trazer à luz e te dar uma nova vida, para você nascer de novo, nascer da água, que é símbolo da palavra de Deus, nascer da água e nascer do Espírito, que é o Espírito que vai dar esta compreensão, esta revelação da palavra. É a palavra revelada, água e Espírito, palavra e unção, palavra e dom, discernimento, entendimento espiritual, entendimento dado do céu. Você se torna um cidadão do céu, você passa a ter um entendimento da terra a partir da visão do céu. Você compreende as coisas, você passa a entender o princípio até o fim. Agora nós podemos estudar, se nós já temos o Espírito de Deus, já nascemos de novo, nascemos da água, nascemos do Espírito, Deus já nos revelou, então nós podemos trazer aqui e realizar este estudo. E podemos também nascer de novo. Podemos também ter a nossa visão aberta. Ele é luz. Você quer ver isto? Está aqui, ó, Daniel 2, versículo 22. A palavra de Deus está nos dizendo isso. Deus disse isso a Daniel. Daniel disse: revela coisas